Foi um chamamento mesmo de Deus. Eu falei, não, então dentro dessas condições tem que começar a jejuar, né? Então, meus irmãos, quando Deus chama para jejum, é porque tem certas coisas que só com jejum que vão ser resolvidas, né? Então estamos aqui hoje, temos alguns visitantes, bastante gente, né? Que estão vendo aqui, vários rostos novos aqui, né? As respectivas esposas vieram, sua esposa ali, qual que é o nome? Wênia. Glória a Deus por isso. E a sua digníssima também esposa? Joyce. E Valentina. Glória a Deus. Aquele casal é a primeira vez, não? Os dois aí? É. Primeira vez? Frequentam já alguma igreja, não? Eu vou na Alagoinha. Ai, que bênção. Glória a Deus. E o senhor? Primeira vez também. Bastante gente primeira vez hoje. Que bênção. Sejam muito bem-vindos. A senhora também é a primeira vez ou não? Não. A primeira vez que eu a vejo. O senhor lá atrás? Primeira vez também? Qual que é o nome? Daniel. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O Daniel é o esposo da nossa mulher que a gente orava sempre aqui. Ah, que bênção. Glória a Deus. Que bênção. São muito bem-vindos. Aqui nós pregamos a palavra de Deus. Estou já em vias de ir para o campo missionário, para o continente africano mais uma vez, e não volto tão cedo. Então conto com as intercessões dos irmãos e vamos avançar, né? Muito bem, queridos. Glória a Jesus. Vamos para a palavra de Deus. E a Sara? Que veio lá do Rio de Janeiro para cá? Glória. Mas tá para cá por mais tempo ou não? Uma semana. Só uma semana. Glória a Deus, que você é nosso reforço. Nosso reforço. Jesus Cristo é o Senhor. Então estamos aí, estamos correndo para todos os lados e vamos para a palavra de Deus. Amém? Gente, eu sei que tem muita gente nova, então vocês não vão acompanhar o que eu já vinha falando há algum tempo, mas nós trouxemos principalmente algumas diferenças bem claras entre a nova e a velha aliança, e suas diferenças e a maneira de se relacionar com Deus, que também é diferente. E principalmente quando nós entramos na carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus é uma carta em que o escritor aos Hebreus, que não se identifica, eu acredito que isso é proposital, porque é uma carta com alta influência paulina, e Paulo era considerado um traidor do povo hebreu, do povo judeu, que são a mesma coisa, e por ter seguido a Cristo, tá? E aqui nós temos uma carta com alto teor de influência paulina, e o objetivo da carta aos Hebreus é apontar para a total suficiência de Cristo. Olha quem chegou. Quanto tempo, Eric? Estava na minha casa, tá, gente? O Eric Reis. Ó, tem lugares aqui na frente, tem lugar em todo canto. E o papai e a mamãe? E o papai e a mamãe estão subindo? Glória a Deus. Vieram da Bahia. Ó, o Eric já está aqui, mas os pais não. Os pais vieram de lá. Então, é longe, caminho. Glória a Deus. O Eric Reis, acho que eu falei do Eric para a senhora. Aquele dia nós até oramos. A Sara, uma grande profetisa, que a gente ora por todo mundo junto. Então, glória a Deus. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Agora o Eric mudou para cá, para São Paulo. Veja só. Está morando aqui. Então, volta e meia, está dando uns pulinhos lá em casa antes de eu... Não é verdade? Glória a Deus. Uma bênção, um milagre esse casal glorioso de Jesus. A carta aos Hebreus, então, ela vai tratar a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo significa que Jesus não precisa de nada, não é necessário nada além de Cristo
para a nossa salvação e para que nós vivamos tudo aquilo que foi prometido por Deus. Porque dentro da lei, principalmente veterotestamentária, a lei mosaica, você tinha um alto teor da necessidade daquilo que você fazia e cumpria para que você fosse abençoado. Então havia uma justificação clara pelas obras. Se você fizer, você é abençoado; se você não fizer, você é amaldiçoado. A nova aliança, ela funciona principalmente pela fé. Isso está na descrição dessa aliança. Essa aliança foi anunciada pelo profeta Jeremias no capítulo 31. Ela é repetida no capítulo aqui de Hebreus capítulo 8. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer claramente para nós quais são os termos dessa aliança, né? Então, o capítulo 1 de Hebreus, eles quebram um princípio do judaísmo, que são o culto aos anjos. Havia muito culto a anjos, havia muitas pessoas que eram dadas a experiências angelicais. E aqui no capítulo 2 de Hebreus e 1, eles vão trazer e vão estruturar claramente de que os anjos são muito menores do que Cristo e inclusive do que a igreja. E quando eu falo a igreja, eu estou falando de você. Você em Cristo está acima dos anjos. E é dessa maneira que a carta aos Hebreus, capítulo, por exemplo, 2, no versículo 5, ele vai dizer assim. Eu vou ler desde o verso 2, porque é bem polêmico esse versículo, tá? Hebreus 2:2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Aí você fala, mas calma aí, que palavra falada pelos anjos que permaneceu firme? Permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Mas calma aí, que palavra era essa que foi dita pelos anjos que permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição? Palavra falada pelos anjos? Então, há alguns cultos atrás, para os que estão vindo pela primeira vez, eu estava trabalhando aqui no Novo Testamento, mostrando a diferença entre a lei e a graça, e eu mostrei um detalhe dito e trazido tanto pelo apóstolo Paulo como pelo primeiro mártir, Estevão, em Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 7, Estevão, ele traz algo que não está em nenhuma página do Velho Testamento. É uma revelação do Novo Testamento. Em Atos capítulo 6 mostra quem era Estevão. Está aqui no versículo 8, diz: ora, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamado Libertos, Sirineus, Alexandrinos, Cilícia, Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Nós estamos falando que Estevão é o primeiro mártir. Estevão, ele vive num período que antecede a conversão de Saulo ou Paulo. Então não havia o Novo Testamento escrito ainda. Então quando ele ia debater, o Espírito Santo estava dando a ele uma sabedoria superior para que ele trouxesse uma informação revelada pelo Espírito Santo. E o capítulo 7 de Atos inteirinho, ele vai tratar do discurso de Estevão. E esse discurso, ele traz uma complexidade e uma profundidade, e ele aponta para algumas correções do Velho Testamento. Então, por exemplo, no capítulo 7 de Atos, no versículo 38, ele diz assim:
Não, eu vou pular direto por 53, fica mais fácil. Agora, Estevão estava... Todo o capítulo 7 é o discurso de Estevão. Vale a pena você ler. Tem coisas que só estão reveladas nesse discurso. Em todo o resto da Bíblia não está. Então, Estevão chega aqui em Atos 7:53 e ele diz: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ele está falando com o povo judeu. Ele está falando com o povo hebreu. Essa revelação que Estevão está tendo nesse momento, você não vai achar em nenhuma página do Velho Testamento. Não tem nenhuma página do Velho Testamento dizendo que a lei mosaica foi ordenada por anjos. Não existe. Então pode procurar. Pode ler Levítico, Deuteronômio, pode ler. Já li a Bíblia de trás para frente, frente para trás, não encontra. Então quando você lê esse versículo, isso, é nesse momento que os judeus se enfurecem contra Estevão, e Estevão, cheio do Espírito Santo, vê a glória do Pai. Você está falando sobre esse ponto específico. E ele diz assim, verso 54. Ouvindo eles isto que Estevão disse, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra Estevão, mas ele, quem? Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então foi uma revelação de Deus. E logo em seguida ele é morto, suas vestes são depostas aos pés de Saulo. Mas Abner, então a lei não foi dada por Deus? Está dizendo que foi ordenação de anjos. Em Hebreus capítulo 2, quando ele fala que a palavra dita pelos anjos permaneceu firme e trouxe justa retribuição, ele está falando da lei. Se você não entendeu o que Estevão fala aqui, você não vai entender o que ele fala lá. Em Gálatas 3:19, Paulo vai repetir o assunto. Logo, para que é a lei, foi acrescentada por causa das transgressões. Isto é, antes de haver lei no mundo, havia transgressão, havia estupro, havia assassinato, havia traição, havia tudo que não presta. Já havia. Porque a maldade não tem a ver com a lei em si. A maldade tem a ver com a natureza humana. Eu vi esses dias um psicólogo que tentou fazer, ele criou um viveiro com camundongos. E ele colocou tudo que todo camundongo mais gosta. Ele fez o melhor para cada um. E ele não conseguiu, mesmo dando tudo que todos queriam, evitar conflitos. Quer dizer, pega todos os seres humanos que existem na Terra, dá uma mansão para cada um, diferente uma da outra, mais linda, com os melhores carros, vai ter conflito ainda no mundo. Por quê? Porque existe o quê? Ser humano na Terra. Esse é o problema. Enquanto existe ser humano, e digo mais, mesmo convertido, se não tiver um profundo entendimento da identidade, ainda continua dando trabalho. Mesmo convertido. Então veja, logo para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, aqui está se referindo a Cristo, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador que era Moisés. A lei não foi dada por Deus. Por isso, a lei é considerada imperfeita. Se ela tivesse sido dada por Deus, ela seria perfeita. Ah, mas o Velho Testamento diz alguma coisa. Deixa eu te dizer. O Novo Testamento, no que diz respeito à revelação, é superior. Ele é o que traz o norte correto
para o Velho Testamento. Primeiro foi Estevão que disse, agora foi Paulo que disse. E depois o escritor aos Hebreus, que com certeza teve uma influência paulina, também disse isso. E Estevão, quando trouxe essa revelação, viu Cristo à direita de Deus em pé, no céu. Então não é qualquer revelação. Interessante. Ah, mas a lei é imperfeita? Nós vimos nas reuniões anteriores, como eu mostrei para você, os anjos, eles tiveram um papel muito forte e ativo no Velho Testamento. No Novo, eles não passam de garçons que servem aqueles que hão de herdar a salvação. Olha lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então o capítulo 1 de Hebreus, ele começa a estruturar e mostrar o devido lugar dos anjos. Anjo não deve ser adorado. Eles não têm a deidade. E aqui ele está falando dos anjos. Vamos lá. Isso, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem são os anjos? Garçons que vão te servir. E vai mais longe o texto, Hebreus 2,5. Agora pulando a parte em que ele diz assim: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. O céu não foi preparado para os anjos, foi preparado para você. A grande revelação neotestamentária é de que a igreja, ela está acima de tudo que se nomeia. E a igreja, como parte do corpo de Cristo, faz parte da própria Trindade no céu. Porque somos parte de Cristo. Isto é, somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o próprio Cristo. E eu não canso de citar essa referência, de que quando Saulo ali persegue a igreja de Cristo, e ele é encontrado por Jesus. Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Jesus não estava mais na terra para ser perseguido, estava? Não. Mas ao perseguir a igreja, ele perseguiu o corpo de Cristo, e ao perseguir o corpo de Cristo, perseguia Cristo. Eu estou perseguindo o corpo do Abner, você está perseguindo o Abner? A não ser que você arranque minha cabeça aqui em casa, meu corpo aqui. Esses dias um irmão estava falando para mim, lembrei disso, abrindo parênteses, fugindo do que nós estamos falando aqui. O irmão pegou e falou assim: Abner, esse pessoal que não quer congregar em lugar nenhum, que não tem igreja, que não tem comunhão com ninguém. Aí eu falei para ele: olha, irmão, o que você acha que é mais assustador? Se eu chego aqui, entro por ali sem uma perna, vocês vão olhar, né? Poxa, um homem sem uma perna. É algo que vai chamar atenção. Sim ou não? Agora, você vira a esquina e tem uma perna sem corpo. O que assusta mais? Perna sem corpo é aberração, filho. Aí sou um membro do corpo de Cristo, aonde? Isolado na galáxia. Meu irmão, se achar na lua uma perna, você vai morrer, você vai assustar. Vai ou não vai? Então, nós precisamos estar inseridos no corpo. Membros do corpo, separados do corpo, são aberrações. Que causa medo na pessoa mais santa da terra. Não, se eu virar a esquina e ver uma perna, eu vou assustar. Primeiro eu falo: não é possível, será que isso aqui é real? Bom, por via das dúvidas, a gente passa longe, né? Então, voltando para cá. Mas então nós somos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, que é Cristo, está acima de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E a carta mais rica de toda a Bíblia, que na minha opinião é Efésios, vai tratar especialmente deste tema. Isto é, a igreja gloriosa de Jesus, onde ela está e quem você é em Cristo e quem Deus diz que você é.
Então Efésios capítulo 1, no versículo 3, vai começar afirmando que nós somos já, a partir do momento que Deus deposita em Cristo todas as bênçãos, nele nós já somos abençoados. Então ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde? E aonde a igreja está? Em Cristo. Mas como é que eu vou para dentro do corpo de Cristo? Existe um caminho claro dentro da Bíblia que fala para nós como nós somos introduzidos dentro do corpo de Cristo. Mas como é que isso acontece, Abner? Bom, Jesus, quando ele fala da doutrina da regeneração e do novo nascimento, com Nicodemos, ele fala que é necessário que nós venhamos nascer de novo. E que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, João 3,6, é Espírito. Isto é, antes do novo nascimento, a sua identidade está firmada na carne. E a carne te define. Quando você nasce do Espírito de Deus, você não é mais carne, e a carne não define mais quem você é. A sua identidade, quando ele fala, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Quando eu afirmo isso, por exemplo, o Henrique é um ser humano. Isso é a identidade dele. Semana passada eu falei da natureza de Deus. Eu tenho certeza que vocês se lembram. O que eu afirmei que Deus era? Amor. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Então essa é a natureza de Deus. Esta é a identidade de Deus. A Bíblia não diz que Deus tem amor como um dos seus atributos. A Bíblia afirma claramente em 1 João capítulo 4, 7 e 8 que Deus é amor. Então essa é a identidade do Pai. Aí começam as descrições filosóficas para definir o que é amor. Não se preocupe, a Bíblia define o que é o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, e principalmente na primeira carta de João, inteira, leia. É uma carta que você vai ler em menos de 2 horas. Então essa identidade, quando aqui em João, ele afirma, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando, essa é a nossa identidade. E aí no verso 7, ele faz uma afirmação, João 3, 7. Jesus diz, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Irmãos, se existe um mandamento de Cristo, este é o novo nascimento. E ele diz, verso 8, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é nascido de Deus, de semente incorruptível, 1 Pedro 1, 23, tendo sido de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece em outras traduções para sempre. Muito bem. Tendo sido de novo gerados nessa, está tendo renascido. Coloca na JC, essa é João Ferreira de Almeida atualizada, coloca nessa RA, também é revista atualizada. RC, isso, permanece para sempre, sendo de novo gerados. Está vendo? Está nessa, na revista e corrigida, está assim. E veja, eu citei a revista e corrigida. Então veja,
existe uma nova geração. A palavra de Deus, ela é uma semente incorruptível, porque o gameta masculino e feminino formam seres corruptíveis. Ah, mas é bonitinho, é lindinho, não educa, que você vai ver, você não vira um demoninho. Estou falando alguma coisa errada? Alguém nasceu com uma auréola na cabeça? Você nem ensina a criança, é meu. Eu vejo as minhas sobrinhas tão lindinhas, maravilhosas. Às vezes vão brincar com uma coisa, não. Como assim? Eu não ensinei a ser egoísta? Parece que já nasceu, né? É natureza. Por isso que criança também tem que se converter. Porque criança também precisa do Espírito Santo. E por isso que todos nós não nascemos com uma auréola na cabeça. E a mãe de ninguém aqui é virgem. Que se ela te teve, não era. Pois é. Por isso, a palavra de Deus é uma semente que não é corruptível. Ela é incorruptível porque ela gera seres incorruptíveis. Em João capítulo 1, no versículo 12, João afirma o seguinte: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. João 1,13 agora. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É João 1,13, não 3. Então aquele que é nascido do Espírito é o mesmo que é nascido de Deus. E a palavra de Deus é uma semente. Essa semente, ela cai no útero espiritual do nosso coração e ela tem a capacidade de gerar uma nova criação, uma nova criatura. Então a palavra de Deus, ela é algo vivo, que quando é dito aos nossos corações, entra nos nossos corações e gera fé. Tanto que Paulo, em Romanos 10:17, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Lembrando que essa palavra não é, tem duas palavras gregas que traduzem a palavra na Bíblia. Uma delas é o logos. No princípio era o verbo, ou em algumas traduções no princípio era a palavra. E a palavra era Deus. Estava com Deus e a palavra era Deus, certo? João 1:1. Aqui, quando ele pega e fala a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus, em algumas traduções também, nessa está a palavra de Deus. Não é a palavra logos, é a palavra rema. Logos é de onde vem a lógica, de onde vem a logia, biologia. Bio é a vida, logia é a ciência ou a razão que estuda a vida. Teologia, teos do grego, Deus. Logia é a razão que estuda a divindade. A teologia não foi inventada pelos cristãos, foi inventada pelos gregos, para estudar os deuses gregos. Depois foi incorporada pelos cristãos. Não é verdade? É. Então, quando você vai estudar teologia, você tem lá hermenêutica. Hermenêutica é a capacidade de interpretar um texto. De onde vem a palavra hermenêutica? Vem do deus Hermes. O deus grego Hermes é o deus da interpretação. Interessante? Tudo bem. Essa palavra é a palavra rema, não é a palavra logos. Qual a diferença da rema para logos? A diferença da rema para logos é:
Logos. Vou dar um exemplo para vocês que fique claro. Eu estou aqui na minha faculdade, terminei a faculdade, pego aqui um papel, discurso de formatura. Eu sou um bom orador, digamos, da turma. Aí me chamam e falam, Abner, eu quero que você seja orador. Aí eu pego lá o discurso, aí todos vocês são os meus professores, e eu chego e falo, querido professor, e o professor me perseguiu o ano inteiro. A minha vontade de jogar ele do abismo. Aí eu estou lendo o discurso escrito. Querido professor, no meu coração eu digo desgraçado. Percebe que essa é uma palavra rema? Não, desculpa, é uma palavra logos, porque está na perificidade da minha lógica, mas não está no meu coração. A palavra rema é a palavra produzida e processada no coração. Quando o marido chega para a esposa e fala, querida, eu te amo, ela sabe quando vem do coração e quando vem da mente. E os maridos sabem. A mulher chega, olha para a cara do marido, quando ele chega em casa, já sabe o que ele passou no dia. Só pelas expressões faciais. Sim ou não? O dia não foi bom. A minha mãe tem uma excelente estratégia. Meu pai chegava cansado, e meu pai, quando não come, fica de cara fechada. Então meu pai chegava assim, em casa. A minha mãe já tinha preparado uma sopinha quente para ele. Aí ele sentava, começava a comer, o semblante dele já se abria. Aí ele começava a contar, ela não precisava nem perguntar. Aí é inteligente. Se ela começasse, pronto. Ia começar a Terceira Guerra Mundial. Tem que ter sabedoria nessa vida. Então, meus queridos, essa palavra é a palavra rema. A palavra rema é a palavra que vem do coração. Só que essa palavra de Cristo, ou a palavra de Deus em outras traduções, é a rema de Deus. É quando Deus lhe adereça algo. Eu estava comentando mais cedo com eles. Tem coisas dentro da fé e da vida que nós pela fé. Que Pedro, Jesus chegou e falou, Pedro, anda sobre as águas. Pedro pulou do barco e andou. Agora faz o seguinte, sai daqui, vai na piscina e anda. Eu afundo, porque essa palavra não foi dita para você. Foi dita para quem? Você pode pegar o que foi dito para Pedro, meditar, até que seja dito para você, você tem um chamamento. E aí quando vier o rema de Deus acerca desse assunto, você entra. Por exemplo, vou contar um exemplo de um casal. Um camarada estava nos Estados Unidos, irmão em Cristo. E ele queria ter o green card, o visto dele permanente. Ele trabalhava de transporte lá. E ele orou, e Deus pegou e deu para ele um sonho. Ele estava andando de caminhão, de repente ele via um lugar. Ele parava naquele lugar, descia, entrava, ele olhava, era meio-dia. No sonho. Ele chegava lá e falava, aqui estão os meus documentos. E a mulher falava, bem-vindo aos Estados Unidos, e dava o green card para ele. Aí, ele falou, tive um sonho, estou orando sobre essa situação. Pegou o caminhão, foi fazer o trabalho, de repente ele está passando pela rodovia, ele vê aquele lugar. Ele para, desce, vai lá, olha para o relógio, meio-dia, pega os documentos dele e fala, eu vim aqui apresentar meus documentos. A mulher falou, bem-vindo aos Estados Unidos, aqui está o seu green card. Aí ele chegou na igreja, glória a Deus, irmãos, aconteceu isso e tal. Aí um irmãozinho que estava na plateia, que tinha o mesmo problema que ele, estava ilegal lá, falou, vou fazer igual. Pediu o endereço para ele, foi lá, entregou o documento e foi preso e deportado para o Brasil.
frutificou e amadureceu e gestacionou aquilo pela fé. Então quando ele fala a sorte, a fé vem pelo ouvir, tudo bem, eu posso estar pregando a palavra, mas ela não cair no seu coração, ela não é rema. E se Deus não confirmar isso numa experiência particular para você, isso não gera fé no seu coração. Por isso que a experiência é inexorável, é imprescindível, é necessário. O evangelho não é aqui, o evangelho é aqui no coração. E o interessante é que o coração tem neurônios. Existe um segundo cérebro. Depois, cara, isso é estudo. A biblioteca de medicina norte-americana mais completa do mundo, está lá. Depois você pesquisa quando você sair daqui. Existe um segundo cérebro no coração do ser humano com neurônios? Sim. Então o evangelho é aceito aqui. Eu penso com aqui. Isso aqui manda muito mais do que isso aqui. Agora deixa eu te dizer. A palavra de Deus, que é uma semente incorruptível, quando ela cai no nosso coração, ela gera fé. E a fé é o ingrediente que movimenta tudo no mundo espiritual e tudo o que Jesus estabeleceu. Interessante? Então esse novo ser gerado novamente recebe essa palavra no coração e fala: ei, cuidei da minha vida inteira até aqui. Eu estou precisando mudar de vida. Eu quero nascer de novo. Quero. Me explica como é que é nascer de novo. Aí você explica para a pessoa: quero batizar. Quando a pessoa desce as águas do batismo, ela sepulta o corpo do pecado e nasce para Deus. Mas pastor, eu fui batizado quando eu tinha 1 ano de idade. Você lembra de alguma coisa até os 2 anos de idade? Eu não lembro. Nenhuma criança lembra. Porque o espírito do homem ainda não está formado. Existe um pré-requisito para o batismo: crer de todo o coração. Mas onde é que está isso na Bíblia? Atos, capítulo 8. Nem ia falar sobre isso, mas Deus está mandando, então vou falar. Filipe e o eunuco, verso 36. Atos 8, 36. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito. Lícito é permitido. Se. A palavra se indica condição. Qual é a condição? Crês de todo o coração. Pergunta: como que você vai crer numa coisa que você nem tinha consciência para crer? Por isso que os batismos infantes são inúteis. Pode ser a fé dos pais, mas a fé da criança não existe, porque ela não crê de todo o coração. É lícito se crer de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles descem as águas e batizam. Mas tem a ver com consciência, Abner? Tem. Está lá em 1 Pedro 3, 21. Tem tudo a ver com consciência. Que também agora, como uma verdadeira figura, o quê? O dilúvio, tá, gente? Está falando de Noé aqui. Vos salva. O que salva? Batismo. Batismo salva. Não do despojamento da imundícia da carne, não é a circuncisão. O despojamento da imundícia da carne é quando pega o prepúcio da carne, do prepúcio do pênis masculino e corta fora. Essa é a circuncisão. Para quem não entende, Pedro está falando sobre isso. Então ele está falando: o batismo nos salva, e esse batismo não é o despojamento da imundícia da carne. Quer dizer, o batismo não tem nada a ver com a circuncisão, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer,
O batismo, ele salva a partir do momento que existe uma consciência, uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus. A consciência é necessária. Não existe fé sem consciência. Por isso que o nosso culto é racional. Romanos 12:1. E você pode estar aqui e não está aqui. Se a sua razão estiver no seu problema na sua casa, você está aqui e você não está participando do culto. Que a sua razão e a sua mente está em outro lugar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Santo Agostinho contava sobre uma peça, sobre uma história, sobre uma ilustração. E ele falava de uma moça que era uma prostituta. E ela chegava diante de um convento. E ela olhava aquelas mulheres freiras que tinham deixado tudo por Cristo, estavam lá só vivendo para Cristo. E ela falava: como eu queria estar lá. Como eu queria ter nascido numa família que me proporcionasse isso desde o meu nascimento. Tenho 5 bocas para alimentar em casa. Tenho um cafetão lá que está em cima de mim. Saía triste. E ele dizia que lá no convento tinha uma moça que cresceu, era virgem, nunca tinha experimentado o mal, e ela ficava assim na janela, e quando a outra moça estava do outro lado, ela falava: ai, os meus pais me obrigam a ficar nesse lugar horrível. Queria estar lá fora, aproveitando a vida, feliz aquela moça lá. Aí ele dizia: quem está dentro e quem está fora? Para Deus. É uma questão de tempo até os papéis se inverterem. Porque o culto é racional. Interessante? Uns querem estar dentro, outros estão dentro forçados querendo estar fora. Quem está dentro e quem está fora? Aonde estiver o teu coração, aí está o teu. Muito bem. Então a consciência é necessária. E o que o batismo faz? Gálatas 3:27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestiste de Cristo. Como é que eu sou introduzido para dentro do corpo de Cristo? Fostes batizados em Cristo. Quer dizer que todo mundo que é batizado para dentro do corpo ressuscitado de Cristo. Eu quero estar em Cristo. Só tem uma porta: novo nascimento. Ah, mas eu não estou preparado ainda, estou há 20 anos na igreja e não me sinto preparado. Eu evangelizo a pessoa num dia, batiza ela no mesmo dia. Mas você está 20 anos na igreja e não está preparado. É um mistério, né? Ou tem um compromisso muito grande com o erro, não quer abandonar de jeito nenhum. E deixa eu te dizer, mesmo se você tem problema na sua vida, se você quer mudar e quer ter condições de mudar, você tem que nascer de novo. Você não vai vencer o pecado pelo pecado. Você vai vencer o pecado nascendo de novo, recebendo uma nova natureza que aí você pode combater. Tem gente que acha que tem que acertar a vida antes de batizar, mas como? Como é que você vai vencer o pecado se você não tem uma nova natureza que vença o pecado? Tem que nascer de novo para deixar de pecar. É uma consequência e não a causa da sua salvação. As obras são uma consequência da salvação e do novo nascimento. Como? Antes você é uma figueira. Agora você vira um abacateiro. Mudou a natureza. Não tem como uma figueira produzir abacate. Quando você nasce de novo, muda a natureza. Você tem como dar fruto diferente. E é natural.
Não tem que fazer força. Você já viu um abacateiro assim, ó? Sai um abacatinho? Não. É um abacateiro. O abacateiro vai fazer o quê? Dar abacates. Estou em Cristo. Está em Cristo? Estou. Crê. Qual que é a consequência disso? O Espírito Santo vai produzir nessa nova criação que fruto? Está lá em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ou fidelidade no lugar de fé, que a palavra pistes do grego pode significar tanto uma coisa quanto outra. O fruto do Espírito. Que Jesus disse em João 3,6? Que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então o fruto do Espírito é você. Aqui não está falando do Espírito Santo. O fruto do ventre da Elizabeth, Abner, Sulamita, Tito e Adás. O fruto do ventre de Raíza, João e Olívia. Fruto do ventre da Leni, Mateus e Eric. Sim? O fruto do Espírito é quem nasceu do Espírito. Então Gálatas 5:22 está dizendo o quê? Que você, o fruto do Espírito, que é você, já é, ao nascer de novo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essa já é a sua identidade. Não é algo que o Espírito Santo vai vir depois que você nasceu de novo para colocar dentro do seu coração. Já está. Isso faz parte da natureza daquele que nasce de novo. Eu já li esse texto muito errado. Eu achava que tinha que fazer força para o Espírito Santo colocar mais amor. Até um dia que o Espírito Santo falou, não vou colocar mais amor no seu coração. Eu falei, como não? Já está. Eu falei, então por que eu não vou seguir lá aquela pessoa? Porque você é egoísta. É verdade. Está lá em Romanos 5:5. Não vai falar que, olha lá. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está, não estará. Não está falando do futuro. Já está. Derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Já está. Interessante? Isso faz parte do quê? Da nova criação. Muito bem. Aonde está essa pessoa que foi batizada para dentro do corpo de Cristo? O que acontece com essa pessoa que foi batizada para dentro do corpo de Cristo? Ela nasceu de novo e ela está em Cristo. Ela é sepultada. O corpo do pecado é desfeito. Está lá em Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A palavra sirvamos aqui está... Mas não tem como mudar, não. Nenhuma outra tradução vai trazer diferente. Mas a palavra servir, doulos, que não sejamos mais escravos do pecado. O pessoal coloca aí, servir fica mais bonitinho, né? Muito bem. Que não sirvamos mais ao pecado. Então, você foi sepultado. Foi crucificado. Literalmente, quando você desce as águas do batismo, abre-se um portal naquelas águas. E você é mergulhado. E você entra na dimensão atemporal de Deus. E você fisicamente e espiritualmente vai até a cruz. E recebe a justiça de Cristo. E a sua natureza fica lá. Mas tem algumas doutrinas que são falsas, que dizem, não, Deus só regenerou o espírito. Então Deus só salvou o espírito, Eric. O resto não.
Aí uns dizem que a guerra está na alma. Então você tem que ser o quê? Um estoico? Não pode dar risada, não pode ficar nervoso, não pode demonstrar emoção. Não pode ser alegre, não pode dar risada, que é sinônimo de fraqueza. O que é isso? Para trabalhar é uma heresia. O que acontece no novo nascimento? 2 Coríntios 5,17. Interessante? 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Ah, mas aqui nessa tradução está falando criatura. Mas a palavra ktizes, do grego, é mais bem traduzido por criação. Ah, mas tem uma mudança? Tem. Não é simplesmente mais uma criatura. É uma nova criação geral. Segundo uma nova espécie. Que espécie? Eternidade passada. O que é eternidade passada? Antes de Jesus encarnar. Existe uma eternidade. Certo? Para a gente se situar no tempo e espaço, pelo amor de Deus. Dentro dessa realidade que antecede a encarnação de Jesus, não tem ninguém dentro do corpo triuno. Ninguém na trindade do corpo divino que tenha carne e ossos, tem? Deus é Espírito, Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Aí Jesus encarna, nasce, vive 33 anos, morre, ao terceiro dia ressuscita, ascende aos céus e aparece aos discípulos antes de ascender aos céus e diz: olha, eu sou um ser humano que tenho carne e ossos. Isso está lá em Lucas, capítulo 24. Verso 36. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se lhe apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, os discípulos. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Achavam que Jesus era um fantasma. Está vendo? Os discípulos não acreditavam corretamente. Continua. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E aí Jesus pergunta, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tem alguma coisa que comer? Então lhes deram um pedaço de peixe assado, e ele tomou e comeu diante deles. Tenho sistema digestivo, tenho carne, tenho ossos. Eu vou pular, porque eu não vou ler tudo, tá, gente? Verso 50. Depois você pode ler em casa. Então os levou fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se dele e foi elevado ao céu. E depois adoraram e voltaram em grande júbilo para Jerusalém. Podia ter falado, e ele subiu ao céu, e quando ele subiu para o céu, ele subiu como um fantasma. Foi assim que aconteceu? Sabe qual que é o maior mistério? Existe um homem na glória, com carne e ossos, que é Deus. Existe um homem com carne e ossos no céu, Henrique. Qual que é o peso disso? O que eu vou falar para vocês é muito louco. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vem morar no meu coração. Não é um fantasma que está vindo. É um homem de carne e ossos que está vindo morar dentro do seu coração.
E você está se tornando uma nova criação dentro dele. Por quê? Este homem que tem carne, que tem ossos, mas que não tem mais o fator corrupção dentro de si, é a nova criação do Pai. Porque a categoria humana é inferior à angelical. E a igreja, que já é esta nova criação, está acima dos anjos. Segunda Coríntios 5,17, vamos ler tudo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo, não é só o Espírito não, se fez novo. Tudo! Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5,23. Ah, não, Deus só vai salvar o espírito. Não, meu filho, é o pacote completo. É o pacote completo. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. No vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só o corpo, não é só a alma e não é só o espírito. É tudo. Que interessante. Por isso que eu leio o texto de 2 Coríntios 5,17, apontando claramente de que é uma nova criação. Por exemplo, a mesma palavra vai estar aqui em Hebreus, capítulo 9, verso 11, se não me engano. É isso mesmo. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Tabernáculo é o corpo. Ah, onde é que está isso? A carta aos Hebreus vai estruturar isso muito bem. Hebreus 3, 2. Como ele foi fiel e constituiu assim, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes até o fim da nossa confiança e a glória da esperança. Então tem a condição que é a fé e a perseverança, evidentemente. Agora veja. Muito bem. Somos uma nova criação. Existe uma nova criação. E a doutrina da regeneração não é algo raso. É algo sobrenatural. Toda conversão genuína é um milagre físico e espiritual. Até porque o material veio do espiritual. As pessoas separam o espiritual do material, mas ambos têm alguma conexão interdimensional, mas existe. Não é verdade? Muito bem. Sou uma nova criação, estou em Cristo. Onde eu estou? Colossenses 3:3. Primeiro ele começa no 3:1 dizendo algo diferente. 3:1. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ele não está falando, você vai ser um dia. Ele está falando, você já está ressuscitado. Se, pois, já
fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que são as coisas que são de cima? Quem você é em Cristo? Quais são as promessas? Quais são as insondáveis riquezas de Cristo? Quais limitações você não possui lá aonde você existe e aonde está a sua identidade? Aí você chega e fala: eu não gosto, eu não consigo. Você está determinando que essa nova criação, que Jesus disse que faria maiores obras que ele. Jesus disse em João 14:12: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Aí você diz: eu não posso, eu não consigo, eu não gosto, eu não chego lá, para mim não dá certo. Você percebe que você peca mais falando acerca daquilo que você não consegue e não pode do que você imagina? Que coisa! Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu não consigo. Não. Eu estou em Cristo. E em Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que eu vou conseguir? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Fora de Cristo não pode nada. Em Cristo você pode todas as coisas. Isso é pensar nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são da terra. É pensar na sua identidade terrena. É pensar naquilo que não faz parte de quem Deus diz que você é em Cristo ressuscitado. E aí ele continua, verso 3: porque estáis mortos ou morrestes, e a vossa vida, a nova vida, está escondida com Cristo em Deus. Aonde você está? Com a sua vida escondida com Cristo em Deus. Não existe nenhum lugar mais seguro no universo do que estar dentro de Jesus e Jesus dentro do Pai. É uma questão de axioma. Menino, o que é um axioma? O axioma é uma lei básica. Por exemplo, todo triângulo, retângulo tem pelo menos um ângulo de 90 graus. Isso é um axioma. Acabou, é assim. Todo triângulo, retângulo tem pelo menos um ângulo de 90 graus. Acabou. É uma lei. Se você não tiver a força do vento, vácuo absoluto, um objeto caindo de maneira livre, sem a resistência do ar, vai aumentar a sua velocidade 10 metros por segundo ao quadrado, é isso, né? Bom, faz muito tempo que eu estudei isso, mas era isso. Pelo menos na época que eu estudei, a não ser que tenha mudado isso também, né? Vai que o 10 ao quadrado está se sentindo 5 ao quadrado, do jeito que estão as coisas hoje. Aí ele diz assim, ele vai aumentando, não era assim que a gente calculava na escola? Eu lembro de eu fazendo conta, muito tempo atrás. Agora veja, isso é um axioma. Então o que eu estou falando que é um axioma? Você está em Cristo. E não existe lugar mais seguro. E por que não existe lugar mais seguro? Porque Jesus disse que não tem. Olha o que Jesus afirma. João 10, 27 ao 30. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Jesus está prometendo. Eu dei a vida eterna, e elas nunca vão perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Porque o meu Pai
que mas deu é maior do que todos, só isso. Meu papaizão é bonitão, é mais fortão que todo mundo, lero, lero. Não é assim? A minha sobrinha fala, lero, lero. Olha lá, tem um negócio. Eu tenho, você não tem, lero, lero. Eu falei, é verdade, aqui, ó. Meu pai é maior que todos, lero, lero. Pronto. Aí você está escondido com Cristo em Deus. É? Tem lugar mais seguro, Gerson? Esta é a posição da igreja. E este era o plano e o mistério oculto de Deus, que esteve oculto de todas as gerações. Então, em Efésios, capítulo 1, verso 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. A palavra mistério do grego é mistério. Que interessante, né? Que nem apóstolo. Apóstolo do grego é apóstolo. A palavra mistério, ela aponta para uma peça de teatro. Antigamente, né, que hoje em dia ninguém mais vê isso, as pessoas iam se apresentar no palco e fechava-se uma cortina. E havia uma luz lá de trás. E você via a silhueta das pessoas que estavam atrás. Como era uma encenação surpresa, as pessoas começavam a comentar entre si. O que será que pode ser? Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é aquilo. Cada um, de acordo com o seu repertório, dizia algo. De repente, a cortina se abre. E o mistério está revelado. Oh, era muito mais simples do que eu imaginava. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. O que é beneplácito? É boa vontade. Que propuseram em si mesmo, ou que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos. Nós vivemos na dispensação da plenitude dos tempos. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. De fazer convergir em Cristo é uma única palavra em grego. Engraçado, né? Uma frase pra gente é uma palavra. Por quê? De fazer convergir em Cristo. Na verdade, nem tem a palavra Cristo aqui. Mas tem o anacefalaomai. Ana do grego é de novo. O prefixo a é de negação. Ateu, sem Deus. Certo? Ana, de onde vem os anabatistas, eles batizavam de novo. Então os anabatistas, como eles criam no sacramento do batismo, eles batizavam a criança, porque para eles aquilo era o batismo na nuvem das testemunhas. E quando essa criança tinha a maioridade, ela decidia batizar e era o batismo no sepultamento. Ah, mas você é contra isso? Não, não sou. Que eles entendiam que eram batismos distintos. Ah, mas não é um só batismo na qualidade de verdadeiro. Mas quando vai falar lá em Efésios capítulo 4, mas quando vai falar das doutrinas básicas do cristianismo, dos rudimentos da fé, fala da doutrina dos batismos em Hebreus capítulo 6. É mais de um. Então cabe interpretação, não vou entrar nisso porque não é o assunto de novo. Mas aqui, Ana é de novo. Cefa, encefalograma. Quando você vai fazer encefalograma, você vai fazer o quê? Então é tornar
é, de novo, convergir tudo debaixo de uma mesma cabeça. Só que Cristo é a cabeça da igreja. Se você ler lá em Colossenses 1, do 12 ao 16, ele vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja. Então, falar que a dispensação da plenitude dos tempos é de fazer convergir debaixo de uma mesma cabeça todas as coisas, e falar de fazer convergir em Cristo é a mesma coisa. Não está errada. Muito embora a palavra Christos aqui não exista. No original, evidentemente. Nas variantes textuais. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, anjos insujeitos, etc, etc, principados, potestades, como as que estão na terra. Verso 11. Nele digo, está falando em Cristo, no qual também fomos feitos herança. Você é herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Como Deus é perfeito, Ele não muda, Ele também não precisa de se aconselhar com ninguém. Ele se aconselha com a sua própria vontade, que é perfeita. E sendo ela perfeita, Ele nunca se arrepende. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Dizendo Ele, não cumpriria? Mas está falando que nós somos predestinados. Então Deus está determinando quem vai e quem não vai? Não. A palavra predestino, ou a palavra grega pró-orizo, é quando se você tem um pré-horizonte, isto é, em Cristo, todas essas coisas já estão prontas para qualquer um, gratuitamente, porque Jesus já pagou o preço. Assim como fora de Cristo, existe uma outra predestinação, muito tenebrosa, um pré-horizonte, muito tenebroso. Tudo bem, vamos pular essa parte e vamos para o versículo 16. Então Paulo, entendendo a posição da igreja, ele diz: não cesso de dar graças por vós. Como é que Paulo orava? Graças te dou, Pai. Graças te dou, Pai. Graças te dou, Pai, pelo Henrique. Graças eu te dou, Pai, pelo Gerson. Graças eu te dou, Pai, pela Gisele. Graças eu te dou pela Leni. Graças eu te dou, Pai, pelo Eric. Graças eu te dou pela Olivia. Graças eu te dou, Pai, pela Isa. Não cesso. Não cesso. Por exemplo, interessante que a oração de Paulo era não cessar de dar graças. Todas as orações de Paulo são dando graças. Por exemplo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. 6 não. Isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica com 1 Tessalonicenses 5,18. Pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Que você dobre a língua e pare de reclamar. Para começo de conversa. E o que? Em tudo dai graças. Mas tudo mesmo? Mas eu só dou graças quando acontece bênção na minha vida. Bom, graça quando dá graças a Deus quando ganha na loteria esportiva, até o macumbeiro faz, meu filho. A chave da... Oi? Até o ateu. Até o ateu vira crente na hora. Graças a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gente, são muitos os textos em que Paulo ele vai
Quer ver? Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Gente, depois você pode fazer uma lição de casa. Ó, 1 Tessalonicenses 1, 2. Quero aprender a orar, já estou te ensinando. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Como? Sempre fazendo o quê, Gerson? Graças. Graças te dou. Graças te dou, ó Pai, pela vida do Gerson. Graças te dou, Pai, por todos os irmãos que se reúnem em Osasco. Graças eu te dou porque a minha nação é liberta de toda a corrupção, de todos os tronos de iniquidade, que são substituídos por tronos de equidade. Volte para Efésios. Agora você... mas eu tenho mais texto falando das orações de Paulo. Tem lição de casa. Pesquise todas as orações de Paulo na Bíblia. Você não vai ver uma que ele não esteja dando graças. Uma! Quando Jesus foi orar ao Pai, o que ele falou? Lucas, capítulo 10, versículo 21. Naquele mesmo momento, naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai. Quando ele vai multiplicar os pães e os peixes, graças te dou, ó Pai. Quando ele vai levantar Lázaro, graças te dou, ó Pai. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Interessante. Volta para Efésios 1,16. Só para você entender. Eu não sei como orar, já está aprendendo. Lê as orações dos apóstolos da Bíblia que você começa a aprender, ué. Analisa. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Verso 17. Qual era o motivo da oração de Paulo agora? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que existem muitos deuses aí fora que não são o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe? Existe. A Bíblia cita? Cita. É, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 5. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, não está falando de terra aqui. Existem. Quer na terra, existia muito rei falando que era Deus imortal, vídeos faraós e etc e tal. Como há muitos deuses e muitos senhores, Paulo afirma, há. Ele não está dizendo que não há, existem. Mas é um ídolo, por detrás do ídolo existe uma entidade maligna. Aí verso 6, na qualidade verdadeira só tem um. Todavia para nós, há um só, Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. Então, verso 17 de Efésios capítulo 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Como assim? Mas eu tenho que
conhecer o quê? Vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ah, mas nem tudo de Deus nós sabemos. Deixa eu te dizer uma coisa. Na nova aliança, Deus, o Pai, em Cristo, está totalmente revelado. Ele não está parcialmente revelado. E conhecer quem Deus é em sua natureza e essência é importante, Abner? É. Por quê? Porque em João capítulo 17, se não me engano no versículo 3, e a vida eterna é esta, o quê? Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conhecer a Deus só é a vida eterna, só. Nada menos que isso. Então não é importante conhecer Deus, né? O problema é quando a religião cria um carrasco que está querendo te castigar por cada erro que você comete. Difícil, né? E ainda tentam usar a Bíblia para justificar isso. Não existe tema que eu considere que os teólogos errem mais do que quando eles escrevem o livro Os Atributos de Deus. É um negócio fantástico. Eles inventam, fazem contorcionismo. Tentam até afirmar que ódio e amor são sinônimos. São antônimos, não sinônimos. Ódio é o oposto do amor. Mentira é o oposto da verdade. Não tem nenhuma... Em nenhum momento a verdade e a mentira são a mesma coisa. Me desculpe. Efésios 1, 18. No pleno conhecimento dele. Então o espírito de revelação. No pleno conhecimento dele. Com o objetivo do quê? Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais. Então Paulo estava orando por pessoas já crentes, para que elas tivessem revelação de quem elas eram. Nele. Ele diz, para que saibais, sabe o quê? Qual seja a esperança da sua vocação? E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, você sabe? Qual é a sua herança? O que Deus te deu? As 7.487 promessas que foram validadas pelo sangue de Jesus naquela cruz e que já são válidas, não precisa nem perguntar se é da vontade de Deus? As insondáveis riquezas de Cristo? Não. Eu estou no Aue. Aue, só misericórdia. Cara, vi um negócio falar tanto de uma porcaria. A música não fala de Deus, não fala de Jesus, não fala da graça, não fala do Espírito Santo, não fala nada. Mas os autores sabem que tem um sentido oculto, que se remete ao cristianismo. Se cantar esse negócio, eu saio daqui. Não é louvor, não é adoração. Tem nada a ver com o cristianismo. Uma música secular. E eu não gosto do estilo também. Então, por favor, não me toque perto de mim. Verso 19. Só a misericórdia. Eu sou meio da velha guarda. Que nem a Sara. Eu sei que a turma de hoje gosta muito de worship, mas eu tenho meus receios. E eu sei da importância do worship em alguns momentos, mas eu gosto de músicas melódicas, com variação melódica. Eu não gosto de uma repetição infinita de um negócio. Eu vou no carro com alguém liga um worship e eu falo, gente, eu vou pular pela janela. Por quê?
Worship é hora de louvor, você está repetindo uma verdade de Deus. Agora no carro, você quer variação melódica, que você quer alteração. A minha irmã às vezes liga o worship no carro e fala: Sulamita, pelo amor de Deus, coloca uma música aí. Não dá. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Gente, tem gente que acha que considera Paulo megalônomo. Aí ele era megalomaníaco. Não, você que tem a síndrome da pequenez e que não tem nenhum milésimo da percepção da grandeza da obra de Deus em nós e da posição da igreja nas regiões celestiais. Se você entendesse, não teria essa... porque o diabo é tão grande. Eu me converti, mas eu ouvi uma mulher na internet dizendo que se eu não renunciar a minha tataratrisa, tetravó, vai vir um demônio pegar no meu pé de noite. Mas Deus é fraco, hein? Deus é um fraquinho. Toda hora o cara tem que ficar fazendo passe gospel. Gente, impressionante as mentiras do diabo. Eu vou entrar nesse assunto que eu já fico nervoso com o demônio. Verso 20. Que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Aonde você está? Em Cristo. E nós já vamos ler. Verso seguinte. Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Esta é a posição de Cristo. Verso seguinte. E sujeitou o quê? Algumas coisas? Todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que é o seu corpo, verso 23. Que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Tudo em todas as coisas. Vai. Ele cumpre tudo em todas as coisas? Cumpre. O corpo de Cristo é a igreja. Jesus está acima de todo nome. Sim. Ele deu isso a quem? A igreja. Então quando você for orar contra o demônio, o que você tem que fazer? Quando você for falar com o demônio, é isso aqui, ó. Tem que olhar debaixo da sola do seu pé. Tem gente que no momento da oração olha para cima, como se o diabo estivesse acima. O texto é claro. A igreja está acima de todo o principado, toda potestade e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Capítulo 2, versículo 6. É a continuação. E nos ressuscitou juntamente com ele. Ele quem? Cristo. E com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. É lá onde nós estamos. Se nascemos de novo, se aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, com plena consciência do que é o batismo. Mas e se eu não estou em Cristo, qual que é a minha posição? Aí vem Efésios 2, antes do 6, versículo 1 ao 5. É meio tenebroso, mas eu vou ler.
Ele vos vivificou, quer dizer, deu vida, quer dizer que estava morto, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora operam nos filhos da desobediência. Ah, mas o que acontece? Deixa eu te dizer, os filhos da desobediência, Jesus fala, é necessário nascer de novo. Não me sinto preparado, filho da desobediência. Está debaixo da ação de quem? Dos príncipes das potestades do ar. Demônios governam a vida de todos aqueles que não foram sepultados com Cristo pelo batismo na morte. Está aqui, ó. E estão suspensos nos ares, ó. Potestades do ar. Você vai no terreiro de macumba, o que eles falam? Vai descer o santo. O santo nada, é o demônio, né? Mas estão suspensos nos ares, por isso que vai descer. Verso 3. Entre os quais todos nós, Paulo se inclui, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, faço o que der na telha. Ah, mas é bom, eu tenho o direito de ser feliz. Eu posso fazer o que eu quiser. Tenho direito de ser feliz? Ah, tenho direito de ser feliz? Tenho direito de ser feliz também em outro lugar, né? Que não é o céu. Em nome do direito de ser feliz, você vai fazer o quê? Chutar a sua esposa? Vai o quê? Direito de ser feliz? Aí, ó. Fez a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a posição de quem não está em Cristo. Está subjugado, dominado e acha que manda em alguma coisa, mas não manda em nada. Ah, eu mando na minha vida. Você está falando disso, eu não concordo com você, então deixa de pecar. Bonitão, fortão. Não consigo. Você vê como você é um escravo e não sabia. Para de pecar então. Para com isso. Não consigo. E você descobre que você é escravo. E do demônio, né? Ah, então a igreja está acima? Está. Ele começa em Hebreus capítulo 1 dizendo: os anjos são menores, a igreja está acima. Ele continua em Hebreus capítulo 2, mostrando que Jesus não prestou auxílio aos anjos, mas à descendência de Abraão, que somos nós. Está em Hebreus capítulo 2, verso 15. E livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão, que é você. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos, Jesus se fez 100% homem, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Verso 18. Porque naquilo em que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Jesus te entende em todas as suas tentações, porque ele teve a mesma natureza que você e passou pela mesma tentação que você. Ah, Deus não me entende. Entende sim.
e levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e pecados na cruz. E aí ele entra no capítulo 4, 3 e 4, dizendo: sabe o sábado que o pessoal quer guardar? É estar em Cristo. Estando em Cristo, você entrou no descanso. Aí fala de Moisés. A casa é Cristo. Até chegar em Hebreus capítulo 8, 7, ele vai tirar Abraão e vai dizer: Abraão é menor que Melquisedeque. E Jesus é da ordem de Melquisedeque. E no capítulo 8, versículo 6, ele diz: mas agora alcançou ele, quem? Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, ou pacto nessa tradução, o qual está firmado sobre melhores promessas, verso 7. Pois se aquela primeira aliança, aquele primeiro pacto, fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para um segundo. Se a lei fosse perfeita, nunca seria cancelada. Mas não foi cancelada. 2 Coríntios 3,14 diz que foi. Coríntios 3,14. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Hebreus 7,18. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Verso 19. Pois a lei em nenhuma coisa aperfeiçoou, nada. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Que coisa fantástica. Uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Que esperança é essa? É a esperança viva, chamada Jesus Cristo. Que lindo, não? E agora, Hebreus 8,13. Dizendo: novo pacto. Ele tornou antiquado o primeiro, por isso que nós chamamos de antiga aliança, ou Antigo Testamento. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Se fosse estabelecido por Deus, nunca desapareceria. Foi algo estabelecido pelos anjos. O que Deus estabeleceu permanece para sempre. Amém? Então é isso a palavra de hoje. Eu gostaria de orar com vocês. Coloque